Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres aqui com a jornada do Professor Ken. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Despertar do Ser, a nossa página no Instagram, despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos também os novos inscritos. Esse espaço, essa plataforma que eu sou tão grata por existir, porque é ela que nos possibilita nos ligar aqui nesse sonho, aqui nesse mundo, para que a gente possa aprender juntos e lembrar uns aos outros do nosso verdadeiro ser, para que a gente possa voltar para casa juntos, né? Então eu sou muito grata a essas plataformas que nos possibilitam isso. E desejo muito boas-vindas para vocês que estão chegando agora no canal. Então peço que você, se não for inscrito ainda, se inscreva e curte aí se é um assunto que você gosta, que você acha que foi relevante para você, que foi bom para você, porque é só assim que esse assunto pode chegar a mais pessoas, né? Inclusive chegou até você porque tivemos outros irmãos que assistiram, gostaram, curtiram, se inscreveram e o YouTube, entendendo que é um assunto relevante, foi lá e indicou para você esse canal, tá bem? Então é assim que mais pessoas que também estão buscando a mesma coisa que vocês vão nos encontrar. E quanto mais a gente se encontrar, a gente se reunir, mais rápido a gente vai voltar para casa, porque como somos um único filho de Deus, somos um único ser, a gente não tem como voltar para casa sozinho. Tanto que Jesus aguarda por nós, para que a gente possa voltar todos juntos, porque Jesus também não pode voltar para o céu em integralidade, pois nós somos um com Ele também, né? Gostaria também de pedir desculpas aí para vocês, meus queridos irmãos, queridos colegas de Um Curso em Milagres, que estão sempre aqui comigo todos os dias, que ontem vocês devem ter sentido falta da lição do dia, né? Porque aqui no mundo dos sonhos nem tudo sai conforme o script que a gente acha que deveria ser, né? Mas eu já estou aprendendo com Jesus que tudo tem é uma sala de aula para a gente treinar o perdão, né? Então, assim, logo que eu comecei com as lives, né, gente, eu me incomodava demais, eu me irritava demais com os barulhos, porque eu não tenho um estúdio, eu faço as lições na minha casa. E aí, às vezes, eu vou para um lugar onde tem menos barulho, depois vou para outro, onde tem menos barulho, assim, eu fico, né, dentro aqui de casa, cada vez criando um cantinho possível de fazer uma live com vocês, né, uma aula. E às vezes não sai, às vezes não dá certo em lugar nenhum aqui nessa casa. Então, do lado de cá temos um prédio terminando de ser construído, né, que é barulheira que não para. Lá para as peças da frente da casa é o trânsito. Pro fundo da casa, os cachorros da vizinha, pro outro lado, então, às vezes, música, às vezes, né? E agora o vizinho do lado de lá começou uma reforma. Então, ontem não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. E mais pro final do dia eu tinha compromisso, né? Voltei tarde, então não consegui fazer a live. Então, mas por que eu tô explicando tudo isso em vez de dizer, ontem não deu e ponto? Porque, como o vizinho ali tá começando com essa reforma, pode ser que aconteça de outras vezes eu não conseguir de novo até ele finalizar a reforma, tá bem? Mas enquanto isso a gente vai perdoando, né, gente? Porque antigamente eu teria ficado muito transtornada com isso por não poder fazer a lição, né? E no entanto eu perdoei, eu não, sabe? Eu fiquei muito em paz, porque daí eu fiz a lição sozinha, né? Não pela jornada, eu fui pro livro, porque eu queria fazer com vocês aqui, sabe? Eu gosto de fazer com vocês, pela primeira vez junto com vocês. Então eu fiz pelo livro e aí consegui
passar o meu dia assim muito bem. Meu dia de lições foi muito bom. Eu tive outras lições assim uma lição que foi muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a desidentificação com o corpo, né? Porque eu senti um mal-estar assim essa madrugada e eu entrei para aquele lugar com Jesus e com o Espírito Santo assim, para que Jesus corrigisse a minha mente, porque eu já sabia que o corpo não pode doer, que o corpo não pode estar com mal-estar, que o corpo não pode estar sentindo prazer, nem dor, nem o corpo não pode estar bem ou mal. Quem está doente é a mente. Então, eu fui assim para aquele lugar de dizer, olha, Espírito Santo, eu te entrego isso que eu tô sentindo aqui, para que seja corrigido, para que tu me dê as tuas dádivas no lugar disso, porque eu sei que o corpo não pode estar sentindo isso. E uma mente sem culpa não pode sofrer, então tem culpa aí. E aí fui para esse lugar, pedindo para o Espírito Santo desfazer o medo, né? Porque mais uma vez, como eu já falei em outra aula para vocês, a gente entregando para o Espírito Santo para que ele desfaça o medo na nossa mente. Então, se não tem efeito, não tem causa. E qual seria a causa do medo? Culpa. Então, a gente vai nesse processo de desfazer e eu fui, naquilo ali com o Espírito Santo, pedindo que ele desfizesse o medo, que ele corrigisse qualquer culpa, que eu entendesse que eu não tinha pecado contra Deus, nem contra ninguém, né? E o meu mal-estar foi passando e passou. Simplesmente passou. Sendo que em outros momentos, de maneira alguma, eu ia conseguir isso sem me medicar, entendeu? Não tô dizendo pra vocês não se medicarem, não é isso? Mas vai chegar um tempo que vocês vão estar tão treinados de voltar pra mente certa, de se conectar com a mente certa, com o Espírito Santo, e vocês vão soltando tanto o ego quanto a caixinha de medicamentos. De mágicas, né? E o legal disso tudo é que quando a gente cura qualquer coisa com mágica, na verdade a gente não curou. Mas se a gente chega no ponto de transformar a experiência a partir da correção da mente, da correção da gente permitir que o Espírito Santo corrija a nossa mente, aí a gente pode chamar de cura, né? Então, mais um treino, vários treinos ontem e assim essa lição é maravilhosa, gente. Maravilhosa, foi maravilhosa e no fim, ontem eu fiz, penso que de repente vocês possam ter feito também, mesmo que não tivesse feito pela jornada. Então hoje nós vamos reafirmar essa lição, mas com a jornada do professor Ken. Certo? Vamos lá? Senão também a gente se passa muito no tempo aqui e vocês vão ouvir barulho de construção por aí, mas a gente se foca no conteúdo aqui hoje. Consegui ir para um cantinho um pouco mais silencioso, espero eu. E a gente vai então se conectando com a nossa mente certa, entrando para a sala de aula junto com Jesus e com o Espírito Santo, naquele nosso momento de conexão, de entrega. A gente pode fechar os olhos, fazer aquela respiração mais profunda para baixar a vibração dos pensamentos, calar aquela tagarelice mental que insiste em nos puxar para os problemas aqui do mundo. E a gente entrega a nossa mente para Jesus, para o Espírito Santo, a nossa total capacidade de aprendizado e a nossa total disponibilidade de aprender esse curso. A nossa vontade, aquela que está una com Deus, de nos lembrar da nossa fonte e, portanto, do nosso ser. E no sentido conectado com Jesus, com o Espírito Santo, a gente inicia então a lição 156 de Um Curso em Milagres, que diz: caminhe
Deus em perfeita santidade. E o professor Kenneth já começa dizendo que essa é uma lição maravilhosa, lembrando-nos de que temos uma mente certa. E muitas lições não se focalizam em nossa vigilância contra o ego, mas em vez disso, como essa e na próxima, em quem somos como Filho de Deus, Cristo. E essas lições inspiradoras, portanto, nos ajudam a lembrar da verdade dentro de nós e com quem caminhamos em direção a ela, esse quem com Q maiúsculo, que é o Espírito Santo. E o primeiro parágrafo da lição mesmo diz então: a ideia de hoje apenas declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento de pecado. Nossa, gente, totalmente conectada com aquela minha lição de ontem, de pedir para o Espírito Santo desfazer o medo e, portanto, que eu pudesse ver que a culpa ia se desfazer e que a crença de que eu pequei também iria se desfazer. Então, tinha tudo a ver com essa lição ontem. Muito lindo isso. Então, mais uma vez, Jesus nos diz que a ideia de hoje apenas declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento de pecado. Promete que não há causa para a culpa e, sendo sem causa, ela não existe. E aí aquele caminho de frente para trás, de trás para frente, de causa para efeito, de efeito para causa, né? Crença no pecado, culpa e medo. Se desfaz o medo, não tem a causa do medo, que seria a culpa. E se não tem culpa, também não existe a causa da culpa, que seria o pecado. Se eu caminho com Deus em perfeita santidade, o professor Kenneth fala aqui, então não sou separado dele. E, portanto, não pode haver pecado. O pecado faz surgir a culpa, que é a causa do medo que leva à feitura do mundo como uma defesa, e do mundo e do corpo, né? Toda essa insanidade pode desaparecer em um instante. Um tema central no Curso em Milagres e a causa do perdão. Se um pensamento não tem efeito, não pode ser uma causa. Se ele não é uma causa, não pode existir. A única forma do pecado da separação ser real é se ele tiver efeitos. Por isso que também serve da gente pedir para o Espírito Santo que desfaça o efeito. Desfazendo o efeito, que é medo. A causa do medo se desfaz. E a culpa sendo efeito do pecado, se ela se desfez, então uma causa sem efeitos não existe, que seria o pecado, né? Então é incrível, gente, a gente tem falado muito disso nas últimas lições, né? Não lembro agora de quais, mas às vezes a gente tem falado bastante disso. Portanto, estar com Deus significa que não existe separação e o pecado não tem efeitos. Portanto, ele não existe. E o Filho de Deus é para sempre inocente. Nenhum pecado, nenhuma culpa. Ensinar isso é o papel do milagre. Como a seguinte passagem me explica. Lá no capítulo 28. Aquilo que tu te lembras nunca foi. Quando a gente insiste em ficar revivendo o passado aqui da vida de sonho, aquilo que a gente insiste em ficar remoendo e revivendo,
se aquilo nunca foi, ele seria o efeito da origem lá, da culpa, do pecado, né? Mas nunca foi. Então aquilo que a gente se lembra nunca foi. Veio da ausência de causalidade, que confundiste com uma causa. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam ter efeitos, não podes deixar de rir. A gente ri e chora de alegria. O milagre te recorda uma causa com C maiúsculo, para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por qualquer interferência. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é. E tu és o seu efeito, tão imutável e perfeito quanto ela. A criação, né? Eu, o efeito de Deus, nunca o deixei. A causa que é a minha fonte. E também não deixando de ser aquilo que a gente ouve num curso de milagres, lê, né? Que ideias nunca deixam sua fonte. Então a gente é uma ideia na mente de Deus e a gente não pode ter deixado a nossa fonte. E tu és o seu efeito, então tão imutável e perfeito quanto ela, a criação, né? Essa expressão, a causa que é a minha fonte, do princípio da expiação, nos leva às próximas sentenças da lição, em que Jesus nos diz, deixa eu voltar aqui. Então vamos repetir, né, gente? A ideia de hoje, então, promete que não há causa para a culpa, e sendo sem causa, ela não existe. Ela decorre com segurança do pensamento básico, tão frequentemente mencionado no livro-texto. Ideias não deixam sua fonte. Se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado de tua fonte? Nós já estudamos esse princípio muitas vezes, exatamente. Se ideias não deixam sua fonte e eu sou uma ideia na mente de Deus, eu nunca deixei minha fonte. O que significa que tudo o que o ego tem ensinado está errado. No entanto, Jesus me ensina a verdade, declarada de forma similar no texto, no capítulo 26. Causa e efeito não são duas coisas separadas, mas uma só. Exatamente. Por isso que quando deixamos o Espírito Santo desfazer o efeito, a causa se vai. Porque não são duas coisas separadas, mas uma só. Deus quer que aprendas o que sempre foi verdadeiro, que Ele te criou como parte dele, e isso ainda tem que ser verdadeiro, porque ideias não deixam a sua fonte. Tal é a lei da criação. E acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar ilusões a serem verdadeiras sem sucesso. Pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. No entanto, se eu realmente caminho sozinho, separado de Deus e de todos os outros, afirmo que essa lição não é a verdade e que eu caminho com o ego em perfeita não santidade. A culpa em relação à minha separação pecaminosa prova que esse estado profano é real. Não somos inconsistentes nos pensamentos que apresentamos em nosso currículo.
E aqui, assim como em muitos outros trechos, Jesus afirma que seu curso é logicamente consistente em si mesmo, que é quando eu digo, na verdade, que um curso em milagres é muito racional, que ele usa muitas premissas de lógica, se a gente for ver, ao pé da letra. E ele é muito racional, ele não é uma coisa, mirabolante, sem razão nenhuma, né? Ele tem muita lógica, então ele é muito consistente. E é o que ele diz, não somos inconsistentes nos pensamentos que apresentamos em nosso currículo. Então ele diz, sendo tão simples e direto, Jesus fala no capítulo 20, sendo tão simples e direto, esse curso não tem nada em si que não seja consistente. Acreditarás inteiramente nesse curso ou não acreditarás em absoluto. Pois ele é totalmente verdadeiro ou totalmente falso. E não se pode acreditar apenas parcialmente. É verdade, gente. Ou a gente acredita mesmo no conteúdo desse curso, ou a gente fecha ele, não volta nunca mais, acha que é uma baboseira. A não ser que tudo mude futuramente, a gente volte de novo para ele com outro olhar. Mas não vai ter assim, acreditar mais ou menos, não. Ai, que peninha, eu queria aquela nossa musiquinha. Não sei por que parou. Acho que eu vou lá ver se eu consigo colocar de volta, só um pouquinho. Teve jeito não, gente. Tudo muito louco isso. Tá muito travada a internet, é isso que eu fiquei. Não deu pra colocar a musiquinha hoje. Voltamos lá, então. Esse é um currículo integrado, então, o professor Kennedy fala. Daí a importância de não deixar a metafísica muito longe de você. O mundo é literalmente uma ilusão. E observe, sem culpa, como você faz transigências com essa simples verdade. A presença amorosa de Jesus em sua mente torna essa falta de julgamento possível. Para ser verdadeira em verdade, vamos voltar na lição. Então, Jesus dizendo, né? Não somos inconsistentes nos pensamentos que apresentamos em nosso currículo. E para ser verdadeira, a verdade tem que ser verdadeira do início ao fim. Não pode contradizer-se nem dividir-se em partes certas e incertas. A verdade não pode ser verdadeira nessas circunstâncias, mas não em outras. Jesus não pode estar presente nessa situação específica, mas não em outras. Se a verdade e Jesus estão presentes, eles estão presentes o tempo todo porque estão em nossas mentes. Falando do seu curso, Jesus nos encoraja a tomarmos a decisão pela verdade e apenas pela verdade, abandonando nossa identificação anterior com a ilusão. E é como Jesus fala aqui no capítulo 3. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como se fosse uma possibilidade conjunta. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Ou é tudo ou é nada. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita em absoluto. Ou a gente entrega, ou a gente não entrega em absoluto. Ou a gente tem aquela disponibilidade de despertar, ou a gente não tem. Não podes caminhar pelo mundo à parte de Deus, porque não pode ser sem Ele.
Ele é o que é a tua vida. Onde estás, Ele está. Existe uma única vida. Essa vida tu compartilhas com Ele. Nada pode existir a parte dele e viver. Uma vez que tudo no mundo está a parte de Deus e foi feito para estar a parte dele, nada aqui vive. Que forte isso, né, gente? É isso que Jesus quer dizer quando fala: não há vida fora do céu. Vamos ver isso mais desenvolvido depois, na lição 167, o professor Ken está falando aqui. Onde diz, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. As ideias aqui se direcionam para essa lição, que continua com o exame do princípio ideias não deixam sua fonte. Se nós não deixamos nossa fonte, como poderíamos estar à parte de Deus? O professor Ken traz então essa passagem do capítulo 31 que nos diz, em que Jesus nos diz, não podes escapar do que tu és, pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu filho o abandonasse. Se grato pelo que ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Em lugar nenhum, a não ser onde Deus está, podes tu ser encontrado. E o professor Ken gosta muito de nos trazer os poemas, né, da Ellen, e ele coloca essa aqui, um dos poemas de amor de Ellen, chamado de A Canção do Amor. E ela expressa de forma tocante o seu amor por Jesus, né? Ou pelo seu Senhor. Acho que é por Deus, né? Porque é as dádivas de Deus. Meu Senhor, meu amor, minha vida, eu vivo em Ti. Não há vida à parte do que Tu és. Eu respiro Tuas palavras. Eu descanso em teus braços. Minha visão é consagrada pela tua única estrela. Esquecer a ti é esquecer a mim mesma. Porque eu vim e para onde vou? Meu Senhor, meu amor, minha vida, deixe-me esquecer todas as coisas, exceto a graça que tu conheces. Que coisa linda esse poema. Voltamos então para a lição, parágrafo 3 da lição, que Jesus nos diz: no entanto, onde ele está, também tem que haver santidade, assim como vida. Nenhum dos atributos de Deus permanece sem ser compartilhado por tudo o que vive. Tudo o que vive é santo como Ele. Porque tudo o que compartilha a vida de Deus, a sua vida, é parte da santidade e não poderia ser pecaminoso, assim como o sol não poderia escolher ser feito de gelo, o mar optar por estar à parte da água, ou a relva crescer com as raízes suspensas no ar. Jesus não está falando sobre a vida como um corpo, mas como um espírito. Mais uma vez, ele está falando em metáforas. Está falando da nossa vida como espírito, nossa verdadeira identidade como Cristo. Essa identidade é totalmente una com Deus. E então, tudo que é de Deus tem que ser compartilhado com seu Filho. Ele traz aqui, o professor Ken traz mais uma passagem, agora do capítulo 7, mais uma passagem do texto. Deus se estende além dos limites e além do tempo, e tu, que és co-criador com Ele, estendes o seu reino, o reino de Deus,
para sempre e além de todos os limites. Pensar com Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. E com relação à última frase do parágrafo, existe agora um tipo de relva que realmente cresce com suas raízes no ar, mas o significado aqui está claro, entretanto. Não podemos deixar de ser quem somos, apesar dos nossos sonhos febris de separação. O que não é natural nunca pode acontecer. O que é irreal não pode ser. Só o que é de Deus é. Nosso Pai nunca poderia ser sem seu Filho. E Jesus diz na lição: há em ti uma luz que não pode morrer, cuja presença é tão santa que o mundo é santificado por tua causa. E essa luz não está em você como um ser físico-psicológico, mas na mente certa, representada pelo Espírito Santo. Todas as coisas que vivem, Jesus nos diz aqui na lição, todas as coisas que vivem trazem dádivas a ti e as ofertam aos teus pés com gratidão e júbilo. Mais uma vez Jesus vai falar em metáforas com a gente aqui. O perfume das flores é a dádiva que te oferecem. As ondas curvam-se diante de ti. As árvores estendem seus braços para proteger-te do calor e depositam as suas folhas no chão diante de ti, para que possas caminhar no macio, enquanto o vento amaina e venha ser um sussurro em torno da tua santa cabeça. Jesus está descrevendo aqui como um poeta até, né? Suas palavras obviamente não são destinadas a serem vistas literalmente, mas como uma linda execução metafórica do que o mundo será quando percebermos que não somos dele. Um lugar de amorosa gratidão pela luz que trouxemos à filiação que ainda acredita na escuridão. Um sentimento similar de gratidão é expresso nessa adorável passagem de Pois eles vieram, da seção 9 do capítulo 26. E diz: em torno de ti, anjos pairam amorosamente para manter distantes todos os pensamentos escuros de pecado e manter a luz aonde ela penetrou. As marcas dos teus passos iluminam o mundo, pois onde caminhas, o perdão vai alegremente contigo. Ninguém na terra deixa de dar graças àquele que restaurou a sua casa e a abrigou do inverno amargo e do frio que congela. E será que o Senhor do céu e seu Filho darão menos ingratidão por tanto mais? Então, essa passagem do livro de exercícios é uma referência específica às coisas que Jesus disse a Ellen, logo no início da transcrição. Ele a comparou a uma coluna de pura luz, diante da qual até os anjos se curvavam. Obviamente, essa coluna de pura luz é de todos nós também, pois Jesus não compartilha nossa autoimagem dirigida pela culpa. E aqui, então, o professor Ken traz essa passagem do capítulo 11 que vai confirmar isso. Cristo é o Filho de Deus que vive em seu Criador e brilha com a sua glória. Cristo é a extensão do amor e da beleza de Deus, tão perfeito quanto o seu Criador, em paz com Ele. Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai e cuja glória é a sua vontade compartilhar
assim como seu Pai a compartilha com ele. A paz esteja contigo, que descansas em Deus e em quem descansa toda a filiação. Em nós, em Cristo, nosso único ser. A luz em ti é o que o universo almeja contemplar. Todos sofrem, e a ilusão do prazer nos defende contra a dor de acreditarmos que não pertencemos a esse lugar. E nem mesmo sabemos a que lugar pertencemos. Então a ilusão do prazer, quando a gente sente alegria e felicidade e prazer aqui do mundo, também é uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça que tenta esconder a dor que a gente sente na mente, porque a gente sabe que a gente não pertence a esse lugar. E como a gente esqueceu, a gente ao menos sabe de que lugar a gente pertence, né? No entanto, a luz não nos deixou e é a centelha do nosso verdadeiro ser. Os grandes raios de que o texto fala com tanta frequência. Dentro do sonho, podemos conhecer a centelha, levando-nos além do sonho para a nossa casa. A luz que o universo almeja contemplar, como fala na lição. Mais uma passagem agora do capítulo 10, professor Ken traz para dentro da lição, e em que Jesus diz: o poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé, e o próprio Deus te responderá. Outros verão essa luz em você na extensão em que liberar suas ilusões, permitindo que Jesus seja seu professor e guia. Nessa extensão, a luz vai brilhar em sua mente, e todos os outros a conhecerão também, experimentando-a como um chamado que diz a eles: você pode fazer a mesma escolha que eu fiz. Todos anseiam por ver essa luz, que não é física ou externa, mas o lembrete de quem somos como Cristo, o lar dos grandes raios. A razão pela qual as pessoas são atraídas para um curso em milagres, não importando o que possam fazer com ele depois, é que elas sentem a presença da luz brilhando através de suas palavras. Nossa, que explicação mais extraordinária que o professor Ken colocou aqui. Eu nunca soube explicar como que eu tinha sido atraída para um curso em milagres, e ainda não só atraída, quanto atraída no sentido de permanecer. Mas isso está maravilhosamente refletindo o que eu sentia mesmo. É isso que chama as pessoas, mesmo aquelas que não a compreendem. Não compreendem o porquê, né? Elas sentem uma presença que não é desse mundo. E nisso repousa sua esperança. Todas as coisas vivas estão imóveis diante de ti, pois reconhecem aquele que caminha contigo, o Espírito Santo.
A luz que trazes é delas. E assim vem-me em ti a sua própria santidade, saudando-te como Salvador e como Deus. Perdão, gente. A frase "todas as coisas vivas", usada esporadicamente num curso em milagres, refere-se ao que nós identificamos como coisas vivas. Cristo, realmente a única coisa viva, não olha para você. Jesus, portanto, fala do que consideramos estar vivo aqui, aqueles com quem nos relacionamos. De fato, no entanto, eles são apenas expressões de um pensamento de separação e desesperança, ainda ansiando que seja provado que estão errados. Desnecessário dizer nesse ponto, Jesus não se refere a nada externo, mas à luz de Cristo brilhando em cada fragmento aparentemente separado da filiação. Vamos ver aqui. Então, todas as coisas vivas estão imóveis diante de ti, pois reconhecem aquele que caminha contigo, o Espírito Santo, né? Então, aceita a sua reverência, Jesus nos diz, pois essa se deve à santidade em si mesma, que caminha contigo, transformando em sua luz gentil, todas as coisas à sua semelhança e pureza. Quando as pessoas expressam gratidão, você não deveria tomar isso como pessoal, nem deveria rejeitá-lo por causa de uma falsa humildade. Olha só que importante. A gratidão deveria ser aceita porque não é destinada a você pessoalmente, mas à esperança que você deu. O amor e a luz que eles experimentaram em você brilham neles também, apesar dos seus pensamentos escuros de pecado e culpa. É porque de alguma maneira nós lembramos uns aos outros da nossa luz, da nossa identidade como Cristo. É essa gratidão, né? Esse é o modo como funciona a salvação. Quando recuas, a luz em ti se adianta e abrange o mundo. Faz lembrar da lição 155, em que a ideia era: recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Lembra que ele dizia que a gente tem que deixar então a verdade ir na nossa frente, né? E não a ilusão querer ir à frente da verdade, né? Então isso aqui está confirmando. Esse é o modo como funciona a salvação. Quando recuas, a luz em ti se adianta, a luz da verdade, e abrange o mundo. Nós vimos isso na lição anterior. Recuarei. Professor Kent, me deixa eu falar um pouquinho. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Dar um passo atrás em relação ao ego significa que nós não nos identificamos mais com seu sistema de pensamento e separação, mas com a luz da expiação que brilha em nossas mentes. Uma vez que mentes são unidas, a luz brilha em todos. Essa não é uma luz externa que circunda o mundo. O mundo, afinal, é apenas um pensamento. Mas a mente, até então cheia da escuridão do ego, que agora flameja com a luz da verdade, brilhando através do nosso perdão. E ele traz do capítulo 18 essa passagem que diz: e a partir dessa luz, os grandes raios estender-se-ão para trás em direção às trevas e para frente em direção a Deus, para desvanecer o passado com seu resplendor e assim abrir espaço para a sua presença eterna, na qual todas as coisas são radiantes na luz.
Vou repetir então a última frase da lição. Quando recuas, a luz em ti se adianta e abrange o mundo. Ela não anuncia o fim do pecado no castigo e na morte. O cristianismo tradicional sempre ensinou o oposto. O pecado vai terminar quando os malfeitores forem punidos e todos morrerem, com os abençoados ressuscitando para a vida eterna com Deus. Jesus nos ensina, no entanto, aqui no Curso em Milagres, que o pecado vai quietamente se desvanecer no esquecimento da sua irrealidade, conforme aprendermos a sorrir diante dele. Então, o que Jesus fala aqui na própria lição: o pecado se vai na leveza e no riso, pois o seu absurdo antiquado é visto. É um pensamento bobo, um sonho tolo, nada amedrontador, talvez ridículo, mas quem desperdiçaria um só instante da aproximação do próprio Deus por um capricho tão sem sentido? Ai, gente, impossível não falar com vocês isso, mas na minha experiência eu vivo muito esse tipo de julgamento. Eu presencio, né? Então, se eu presencio, é porque é algo que tá na minha mente, né? Porque antigamente eu podia dizer assim, não sou eu, são os outros. Mas se eu tô vendo, se eu tô presenciando e se isso está me incomodando, é porque esse conteúdo faz parte da minha mente. Então não tem como projetar isso lá pro lado de fora mais e dizer que eu não tenho nada que ver com isso, que eu só fico observando, né? Então cada vez mais eu tô treinando só para observar sem julgar. Mas a gente tem visto isso há um bom tempo já, né? As ataque, defesa e defesa-ataque do ego em relação à política no nosso país, principalmente aqui, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Tô falando aqui do país porque é o que a gente vê diariamente, né? Não sou muito ligada na política internacional, mas a gente vê essa guerra toda aí. Eu acho que tá no mundo todo. É porque o ego tá no mundo todo, né? Então, não tem como ser diferente, mas é isso aí. Então, vou até repetir essa última coisa assim para ficar não só na minha mente, mas na de todos nós. Então, o que o cristianismo sempre ensinou? Independente da religião, cristianismo. O pecado vai terminar quando os malfeitores forem punidos e todos morrerem, com os abençoados ressuscitando para a vida eterna com Deus. Jesus nos ensina, no entanto, num Curso em Milagres, que o pecado vai quietamente se desvanecer no esquecimento da sua irrealidade, conforme aprendermos a sorrir diante dele, sorrir diante do pecado. E Jesus diz na lição: o pecado se vai na leveza e no riso, pois o seu absurdo antiquado é visto. A gente vai ver. Todos nós vamos ver isso. É um pensamento bobo, um sonho tolo, nada amedrontador. Talvez ridículo, mas quem desperdiçaria um só instante de aproximação do próprio Deus por um capricho tão sem sentido? Então, assim, o ego sempre acha que o ataque é justificado. Não vamos entrar em discussões nenhuma aqui, nem falar, mas isso, mas aquilo, porque isso tudo são transigências. E em Curso em Milagres não cabe transigência nenhuma, a gente já viu. Que Jesus fala muito disso, o professor Ken fala muito disso, que não há transigência aqui. Mas a gente sempre quer colocar para dentro do curso transigências. Mas isso é inadmissível, mas aquilo é... Então a gente está sempre fazendo isso, né?
Então, treino também, é um treino. Também não se sentir culpado, porque a gente ainda não consegue fazer isso, né? Mais uma vez, um curso de milagres é um curso de desfazer da culpa. Mas observar como que a gente reage em relação a isso. A política, a quem faz o que tu concorda, quem não faz o que tu concorda, né? É uma lição também de perdão, é a nossa sala de aula, né? Cada um com a sua. Muitas vezes isso aí nem tá te, como a gente diz aqui no Sul, nem tá te batendo a passarinho esse negócio de política, tua sala de aula vai ser outra, né? Mas eu tô falando que da minha, assim, de vez em quando, né? Enfim. Então, o professor Ken diz, o mundo vai terminar com um sorriso. Como vimos no manual para professores em luminosidade e riso. O mundo terminará em alegria, porque é um lugar de pesar. Quando a alegria estiver vindo, o propósito do mundo se foi. O mundo terminará em paz, porque é um lugar de guerra. Quando a paz estiver vindo na mente, né? Qual é o propósito do mundo? Se o mundo é um lugar de guerra e a paz veio, perdeu totalmente o propósito. O mundo terminará em riso, porque é um lugar de lágrimas. O pecado terminará dessa forma também. Em outras palavras, não fazemos nada com o pecado além de escolher contra ele. Ele então desaparece porque foi mantido no lugar apenas pela nossa crença nele. Quando damos um passo atrás e entendemos que nosso mundo repousa na crença de que o pecado e a separação são reais, percebemos que Jesus está nos dizendo para não levarmos nada aqui a sério. Isso não significa que damos as costas ao mundo. Ele é uma sala de aula na qual nós, no entanto, temos que aprender. Nem significa que o negamos ou fazemos de conta que não somos corpos. Jesus simplesmente diz: não deixe qualquer coisa nesse mundo entrar entre você e eu. Se isso acontecer, não é por causa da coisa em si, mas pelo seu medo de perder sua individualidade através do meu amor. Esse medo infundado é o que fez você aceitar o mundo no lugar de mim. O ponto de partida é a seriedade com que nós originalmente saudamos a diminuta e louca ideia. Então, em vez disso tudo, a gente é solicitados a rir com Jesus. Somos solicitados a rir com Jesus. Como ele diz aqui no capítulo 27. Juntos, nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa, e isso significa que o tempo não existe, né? O tempo não pode vir a lograr a eternidade. No entanto, o absurdo antiquado que Jesus fala ali na lição, o absurdo antiquado do pecado, dificilmente é motivo para um sorriso alegre quando estamos imersos em seu sonho de pecado e culpa, sofrimento e morte. Como Jesus diz ainda no capítulo 27. Não é fácil perceber a brincadeira quando tudo à tua volta, os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sim, porque mais uma vez,
tudo que a gente vê à nossa volta é projeção da culpa. No entanto, quando damos um passo com Jesus para fora do sonho do pecado, percebemos sua tolice, pois nosso perdão nos permitiu lembrar da nossa causa, em cuja presença o pecado, que é a causa do sonho, meramente desaparece. Mais uma vez, o professor Ken trazendo uma passagem do capítulo 27. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes, de fato, mas são apenas decorrências, e é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Voltando na lição, vou repetir o que Jesus disse na última frase, porque pois o professor Kenneth falou bastante aqui. Então, falando que o pecado é um absurdo antiquado, pensamento bobo e tolo, mas quem desperdiçaria um só instante da aproximação do próprio Deus por um capricho tão sem sentido? Só que agora ele diz que, no entanto, tens desperdiçado muitos e muitos anos justamente com esse pensamento tolo. O passado se foi com todas as suas fantasias. Essas já não te mantêm mais preso. O mundo pode nos prender apenas na extensão em que escolhemos deixar que ele tenha esse poder. Exatamente, quando a gente fica olhando para trás, revivendo o passado, como eu já tinha dito, revivendo as cenas, lembrando, às vezes fazendo força para lembrar de um evento passado, do que me disseram ou me fizeram, da situação em que eu vivi, de terror, de desespero, de injustiça. A gente que insiste em reviver. Então, o mundo pode nos prender apenas na extensão em que escolhermos deixar que ele tenha esse poder. Quando a mente retira o poder, o mundo e o corpo perdem toda a habilidade de nos aprisionar. Esse é o papel curativo do milagre. Nos liberar de um passado pecaminoso que nunca aconteceu na realidade. E, portanto, seus efeitos dolorosos se vão também. Claro que, dependendo, vamos dizer, da escada que a gente tá, de qual o degrau da escada que a gente tá de aprendizado com o Curso em Milagres, a gente muitas vezes precisa lembrar de coisas específicas aqui no sonho, Então a gente se lembra de eventos passados, olhar para aquilo lá, lembrando que Jesus está nos ensinando que aquilo não aconteceu, mas na verdade, em última instância, a gente deveria ir na causa inicial de tudo, que é que o pecado nunca aconteceu. Então, se o pecado nunca aconteceu, esse evento que tu passou, que te fez sentir injustiçado, ou que te prejudicaram, te fizeram sofrer, te fizeram experienciar horror, terror, isso muito menos aconteceu. Porque se não aconteceu o pecado original lá, de separação, de destruir o céu e Deus e a gente se separar, então, os eventos que aconteceram aqui, muito mais que não passam de sonho, De novo, se eu já falei, agora eu vou repetir. O mundo pode nos prender apenas na extensão em que escolhemos deixar que ele tenha esse poder. Sim, isso eu já falei 2 vezes. Quando a mente retira o poder, o mundo e o corpo perdem toda a habilidade de nos aprisionar. Esse é o papel curativo do milagre. Nos liberar de um passado pecaminoso que nunca aconteceu na realidade. E, portanto, seus efeitos dolorosos se vão também. Lembre-se dessa passagem do capítulo 28, que Jesus diz:
Esse mundo acabou há muito tempo. Os pensamentos que o fizeram já não estão mais na mente que os pensou e os amou por um breve período de tempo. O milagre apenas mostra que o passado se foi e o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências, deixadas sem nenhuma causa. Então, às vezes a gente fica pensando em querer melhorar a vida aqui do sonho e a gente fica tentando curar coisas específicas, curar meu medo de dirigir, curar meu medo de falar em público, curar sei lá, os sentimentos de mágoa. Só que, sabe, a gente tá, o que eu vou dizendo? A gente tá limpando um palheiro, limpando as palhas de um palheiro, juntando cada palhinha com a pinça, né? Sendo que a gente podia já lá entrar com uma retroescavadeira lá e pegar numa coisa só, que é a gente ir para a mente certa, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, e curar a causa ontológica de tudo que a gente experiencia aqui, que é a crença de que existiu pecado e de que existiu separação. Mas eu sei que a gente é cada degrau, né? No início a gente precisa mesmo fazer isso, de pedir ajuda para o Espírito Santo para curar a mágoa de fulano, para curar a mágoa de tal situação, para curar o medo de não sei o que, de dirigir, né? Eu entendo isso. Mas vamos seguir adiante. Coisa mais incrível que eu acho é isso aqui, que começa a mudar quando eu já passei de 1 hora, de vez em quando ele bloqueia. Eu fico com as bochechas que parece um palhacinho, ó, gente. Tentar sair e voltar, tá? Que me incomoda. Conectando. Vê se melhora. Acho que melhorou. Então tá, voltando aqui. Na lição, Jesus diz: a aproximação de Deus está próxima. E no pequeno intervalo de dúvida que ainda permanece, talvez possas vir a perder de vista o teu companheiro e tomá-lo equivocadamente pelo antigo sonho sem sentido que agora é passado. Ao iniciarmos nossa jornada, por segurarmos a mão de Jesus, ficamos com medo. E, como uma defesa, buscamos ressuscitar um passado de dor, culpa e especialismo que não está mais lá. Além disso, tentamos fingir que estamos aqui quando verdadeiramente não estamos. É o medo básico do ego. Nós intuímos que seguir um curso em milagres, como está escrito, e da forma que Jesus está nos guiando, significa que vamos perder nosso ser físico e psicológico. Eu acho que é aí que está o que a gente diz, né? A resistência, a autossabotagem. É isso. Quando o ego começa a se dar conta que a gente está soltando a mão dele. Então a gente começa a ter medo de continuar praticando um curso em milagres e seguindo o que Jesus está nos ensinando. Porque a gente tem medo de perder, né? O ego faz com que a gente ache que é a gente que está com medo de perder o nosso ser físico e psicológico. E essa é a perda última que induz ao terror e torna o amor de Deus tão ameaçador. Como já lemos em outra lição, mas que ele traz aqui de novo,
essa passagem do capítulo 13. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor, do amor de Deus, porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo. Amando o Deus como a gente ama, a gente jogaria fora esse mundo. E o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor. E quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que está lá escondido. E é isso o que te assusta. Para assegurar que o cenário inevitável do ego não aconteça, trazemos Jesus para o sonho. Tentamos, né? Para reforçar sua realidade e a nossa própria. É por isso que ele nos lembra em As Dádivas de Deus que ele não é um sonho que vem em zombaria. Então, Jesus nos lembra disso, que ele não é um sonho que vem em zombaria. E aqui na lição também Jesus acho que ele pede que a gente pergunte, né? Quem caminha comigo? Essa questão deveria ser feita 1000 vezes por dia, até que a certeza tenha posto um fim à dúvida e estabelecido a paz. Em outras palavras, esteja ciente de que você escolheu o especialismo do ego como companheiro em vez do amor do Espírito Santo. O propósito do livro de exercícios é facilitar essa consciência, a gente estar ciente e reconhecer que a gente escolheu o ego, por isso que é tão real para a gente acreditar que existe um mundo de corpos e que a gente é um corpo, porque a gente já escolheu o ego, né? Agora a gente só tem que escolher de novo por um outro professor. Deixa que a dúvida cesse no dia de hoje. Deus fala por ti, respondendo a tua pergunta com essas palavras. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. O desafio é reconhecer que caminhar com o ego nunca vai lhe trazer o que você quer, mas caminhar com o seu Criador vai. E o poema de Ellen, A Casa do Meu Pai, escrito na véspera de Natal, resume lindamente essa bela lição, tecendo juntos seus diversos temas. E então a gente vai finalizar a lição de hoje com mais esse poema da Ellen. Santificado seja o meu nome, eu sou um filho de Deus, que caminha em quietude. Eu ergo minha mão e das pontas dos meus dedos a quietude vai ao redor do mundo para quietar todas as coisas vivas e cobri-las em santidade. Seu repouso é unido ao meu, pois sou um com elas. Não há dor que minha quietude não possa curar, porque ela vem de Deus. Não há pesar que não se transforme em riso quando eu venho. Eu não venho sozinho. A luz para a qual o céu olha como a si mesmo caminha comigo. Eu sou um filho de Deus, meu nome é o dele. A casa do meu Pai
é onde minha quietude está. Que lindo, né, gente? Muito lindo esses poemas da Ellen. E a gente chegou ao fim de mais uma lição. Espero que a gente tenha aprendido bastante, lembrado mais um pouco a respeito da nossa identidade como Cristo, como único Filho de Deus, lembrado um pouco mais da nossa fonte, lembrado um pouco mais de casa, lembrado um pouco mais de todo o nosso ser, de que tudo abrange, de que tudo é, de que tudo tem, de que somos perfeitos, eternos, ilimitados, puro amor, perfeita alegria, invulneráveis e unos na mente do Pai. Gratidão mais uma vez, queridos, por terem passado esses momentos aqui comigo. As nossas mentes certas se encontram tanto agora quanto quem vai assistir depois. E é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se vê de novo amanhã, se Deus quiser. Grande abraço. Até!